Bom, retomando. O grau de disponibilidade, então, o que a gente calculou nessas três partes? Primeiro, capacidade instalada, 7 dias por semana, 24 horas por dia, que achamos 168 horas por semana, tá? E aí, com base nas 50 quilos ali, ó, que é a capacidade por hora de produção, chegamos no 8.400 quilos. Depois, capacidade disponível, trabalhou 2 turnos, então são 16 horas, vezes 5 dias por semana, 80 horas por semana. De novo, olho lá quanto que consegue produzir, que são 50 quilos, e multiplico aí pela capacidade, tá? Ó, vou riscar ali em cima no enunciado, ó, só para lembrar. E aí os dois resultados a gente joga aqui na fórmula, divide. Mesma coisa do que a gente viu, tá? Em 3 slides, mas na verdade aqui eu só deixei um. Mas todos os slides que eu montei, eu preparei assim. Eu separei um em cada slide, depois no último eu juntei tudo numa conta só, tá bom? Para poder até já reforçar, tá? Então, agora a gente vai entrar aí no grau de utilização. Se for tendo dúvida, pode ir perguntando, pode ir falando. O grau de utilização, ele é a capacidade disponível e a capacidade efetiva. Então eu pego os dois e faço a divisão para que eu possa visualizar quanto que a empresa pode realmente utilizar. Qual é a grande diferença desse? Agora é considerada a perda. Então agora a gente precisa considerar as perdas que sempre vocês vão perceber que vai ter uma tabela para calcular. Por quê? Vocês já sabem aqui, né, pegando aí essa fórmula, vocês já sabem fazer a capacidade disponível. Quase agora eu fiz ali. Lembra, né? Eu peguei os turnos aqui, ó. Capacidade disponível é o último de baixo. Vocês já sabem fazer. Só que agora a gente vai ter que fazer a capacidade efetiva, que eu ainda não tinha passado. E aí a efetiva ela se baseia na tabela e eu vou colocar aqui para vocês, já para vocês poderem ver como que é. Deixa só eu colar aqui essa fórmula. Ó, tá aí. Tá? Foi. Vamos lá. Ó, sempre vai ter uma tabela. E aí com as informações para a gente poder fazer o cálculo. Deixa só eu alterar aqui a ordem, mas aí eu vou falando da tabela enquanto isso. A tabela, ela é baseada nas ocorrências que tem, tipo perda, essas coisas que acontecem, tá? E aí, usando o mesmo exemplo que a gente tinha calculado no outro, como tinha que trabalhar os três, então agora a gente vai para o segundo. Ó, mudança do sabor, por exemplo, aí para produzir o biscoito, que é o que a gente chama de setup, tá? Que você vai reconfigurar lá a sua fabricação. Outra coisa, isso aqui tudo são, nessa tabela, são aí os tempos que a produção vai precisar ter pausa. Lembra que a capacidade que a gente tinha calculado, a primeira lá que foi instalada, ela não leva em consideração as paradas. E às vezes é necessário ter parada. Enquanto eu vou falando, vai copiando essa tabela aí. E é necessário ter essas paradas, tá? Então, deixa eu só eu copiar aí a tabela que eu vou deixar no chat também. Ó, então, a mudança de sabor, 5 horas no total da produção, né, que foi necessário aí que se pare. A amostragem de qualidade aí, também, ó, 2 horas, tá? Quando é a amostra de qualidade, tipo, eu vou parar para ver se realmente está saindo no padrão. Isso até eu vi um vídeo hoje cedo sobre as vacinas, que eles também checam lá. Claro, quando eu falo por amostragem, não sei se já tiveram aula de estatística, mas a gente chama de amostragem eu pegar um pedaço, uma pequena parte do todo. Então, vai tirar o sangue aí do primo do Ney. Ele não vai tirar o sangue todo, ele vai tirar um tubo para fazer a verificação. Claro que se for, né, exame de alergia, eles tiram 2, 3 tubos. Mas a amostra é parar, eu vou olhar se está indo no conforme e aí eu continuo a produção. Falta de pessoal, foram 3 horas. Tempo de troca de turno, 40 minutos. E aqui tem um detalhe, tá?
Vocês sabem fazer conversão de minuto para hora? Sim. Como que é? Me fala aí. De horas para minutos se eu não me engano, dividido por 60, de minutos para hora vezes 60. Ao contrário. De horas para Isso. minutos, você multiplica por 60, né? Tipo, eu tenho 2 horas. Então, 2 horas vezes 60 minutos, 120 minutos. De minuto para hora, você faz 40 minutos dividido por 60. Beleza, beleza. Por que que eu perguntei? Vocês estão percebendo, ó, que o 1, 2, 3 está em hora. O 4 está em minuto. Vocês vão ter que converter minuto para hora, hein? Vai dividir esse 40 por 60. O 2,5 está em horas, então falta de material 2,5. Eu vou até colocar um asterisco aqui do lado dele, ó, para poder reforçar isso. Deixa assim. Manutenção preventiva, que é aquela que eu tenho planejada, 3 horas. Nenhum trabalho programado, 1 hora, às vezes parou lá a produção, ficou de ver se realmente era para produzir ou não. Investigações de falha na qualidade, estava tendo problema na qualidade. 30 minutos. Acidente de trabalho, precisou parar por 20 minutos. Então, esses dois que estão em minutos também precisa converter. 30 minutos dá para fazer de cabeça, né? Se tu sabe que 1 hora é 60, 30 minutos é 0,5. Tchan, acabou de eliminar uma conta. Acidente de trabalho vai fazer 20 dividido por 60. E falta de energia elétrica são 2 horas, tá? Tudo bem, né? Então a gente vai começar aí a fazer o grau de utilização, mas essa primeira conta é a capacidade efetiva. Já anotaram? Deixa eu ver, o amarelo é programado. O azul, calma, Lucas, porque eu até fiz isso para poder facilitar para vocês. Dá para fazer por regra de 3, um monte de forma. Eu vi que a Raquel colocou, o Lucas. Ô, Lucas, a gente vai usar o azul numa outra conta. Por isso que eu separei aí essa ordem aí. Deixei em amarelo o que a gente vai usar agora e o que está em azul vai usar depois, tá? Bom, vamos lá. Ó, capacidade efetiva. A gente vai levar em consideração sempre, as perdas planejadas. As perdas planejadas são essas que estão em amarelo, sim, que foi até o que ele havia percebido aí, o Lucas, que é a ocorrência número 1. Então tá lá, ó, mudança de sabor. A número 2, amostra de qualidade. A número 4, tempo de troca. A número 6, manutenção. E a 7, nenhum trabalho programado. Essas são as perdas aí que são as planejadas que a gente vai colocar. Ok? O que eu faço? Para eu saber quantas horas de perda que eu tive, para eu chegar nesse 11,66, eu preciso somar os valores. Então, 5 horas do número 1, 2 horas do número 2. Aí eu vou ali no número 4, 40 minutos dividido por 60, tá? Eu coloquei aqui a conversão. Deixa eu fazer porque eu já não lembro mais. Dá 66, 0,66. E o número 7, que era o número... Peraí que eu pulei um, então. Sim, o número 1 é o 5, o número 2 é o 2, o 4 é 40 dividido por 60, número 3, que está aqui 3 horas, é referente ao 6, e o 7 é referente ao 1, que é nenhum trabalho programado. Então, deu 11,66. Só que não acaba aqui. Ok? Eu vou copiar essa parte, eu vou colar aí para vocês. Na verdade, eu acho que eu já tinha colado, né? Vou para o próximo, então. O valor que a gente achou, a gente vai usar na continuação da conta, que vai fazer 80 menos 11,66. Porque esse 80 é a capacidade disponível. Lembra que a capacidade disponível que a gente tem na verdade, aqui é 160 que eu coloquei aqui, tá fora. Espera aí. Que é trabalhando, vai sair da tela aí. 2 turnos, 5 dias por semana, tá? Deixa eu ver. Calma que eu ainda preciso arrumar. E, gente, agora vocês vão ter que esperar eu arrumar, peraí.
Eu fui colocando aqui e acabei esquecendo disso. 148,34. Ok? Então, capacidade efetiva, 148 horas e 34. Porque eu tirei as perdas aqui dessa sequência. Até aí, tudo bem? Professor, mas eu acho que estava certo o 80. Por quê? Porque no cálculo da capacidade disponível deu 80 horas. Ah, deixa eu abrir aqui, eu tenho ele em outra forma que eu fiz. Na verdade... Notou para eu ver. Aqui, ó. Tava assim. Eu também tinha visto e revisto ele umas 2 vezes. Bom, tudo bem. Vou voltar ele aí na tela. Ó. Tá? Que tava lá mesmo. Tudo bem? O valor que a gente achou no primeiro, vou voltar o primeiro aqui. Só retomando, ó, as perdas vai subtrair da capacidade disponível. Porque essas perdas ocorreram aí. Eu percebi que alguém quase abriu a câmera, mas acho que era o Guilherme. Ou ele saiu da reunião. Então a gente encontrou o valor da capacidade efetiva, que esse valor ele ainda vai ser usado para multiplicar pelos quilos. Olha, não eram 50 quilos de biscoito? Então a capacidade efetiva, depois que eu subtrair aqui essas horas de perda, eu vou usar aí vezes os 50 quilos. Então, eu tenho 3.417 quilos que realmente a fábrica consegue produzir, tá? Porque esses quilos, a gente estava trabalhando antes com os 4.000 lá na capacidade disponível, vocês devem ter anotado aí até no caderno, mas esses quilos são tirando aí aquelas horas que foram paradas. Então, para calcular a capacidade efetiva, ó, a disponível deu 80 horas por semana, multiplicou aí por 50, que é 4.000 quilos de biscoito, que a gente tinha feito na sequência, e aí nós temos 3.417 dividido por 4.000, tá? Eu só repeti a informação do que já estava lá no outro, dividido 85,42, então finalizou. Eu vou parar para vocês copiarem, mas pergunta aí se tiver dúvida. Ô, professor, só queria saber de onde vinha, de onde vem, na real, aquele 80 da conta passada. 80 horas? Ah, das 80 horas. Ah, entendi. Aqui, ó. Ó, capacidade disponível, 16 horas vezes 5. Tava certo mesmo, porque por isso que eu tinha até falado que eu tinha um passo a passo, ó. Que dá 80 horas, o Alexandre, acho que era isso que você estava perguntando. E 80 horas vezes 50, 4.000 quilos. Aí a gente fez a efetiva, que tirou as perdas, né? Ó, tiramos essas perdas. E aí ficou 5 mais 2 mais 40 dividido por 60 mais 3 mais 1. Então 11,66. E aí subtraiu pelo 80, que é a disponível. Então a gente teve essa divisão e achou aí 85,42. Eu vou colar esse também, mas aí eu volto para vocês poderem copiar. Vocês querem que eu volte de qual parte? Tipo, acho que se só copiar desse aqui já dá, não dá não? Porque esse aqui tá tudo que tava nos outros, mas acho que é por causa da tabela, né? Quem não copiou a tabela? Me digam. Qual que vocês querem que eu volte? Ô, professor, Oi? eu queria saber de onde